Candidatos ao governo de Minas. São 7 horas em Belo Horizonte. Olá, muito boa noite. Eu sou Rodrigo Freitas. A Rádio Super, o Jornal O Tempo e o Portal O Tempo prosseguem hoje a série de sabatinas com 5 candidatos ao governo de Minas, mais bem colocados na pesquisa Datatempo CP2, divulgada no último dia 15 de agosto. Pela ordem de classificação no levantamento, participam os candidatos Adalclever Lopes, do MDB, Antônio Anastasia, do PSDB, Fernando Pimentel, do PT, João Batista Marisguia, da Rede, e Romeu Zema, do Novo. Esta sabatina tem a duração de 1 hora e o candidato vai ter o tempo livre para as respostas. Quanto mais objetivas elas forem, maior vai ser a quantidade de assuntos tratados. Hoje, o nosso convidado é o candidato Romeu Zema, do Partido Novo. Candidato, boa noite, bem-vindo à Rádio Super. Boa noite, Rodrigo, boa noite, ouvinte. Muito obrigado aí pelo convite, pela possibilidade de estar aqui hoje colocando as minhas ideias, as minhas propostas. Nós é que agradecemos a sua presença. Participam desta sabatina o editor de política do Jornal O Tempo, Ricardo Correia. Mais uma vez, boa noite, bem-vindo novamente, Ricardo. Muito obrigado, boa noite, Rodrigo, boa noite, candidato. Boa noite aos outros convidados também e aos ouvintes da Rádio Super Notícia. Temos também a participação do editor executivo dos jornais O Tempo e Super Notícia, do portal O Tempo e da Rádio Super, Murilo Rocha. Boa noite, mais uma vez, bem-vindo, Murilo. Boa noite, Rodrigo, boa noite, candidato, bem-vindo. Boa noite, obrigado. E ainda temos a participação do repórter Lucas Henrique Gomes, do Jornal O Tempo, e aqui da Rádio Super. Lucas, boa noite, bem-vindo a essa sabatina. Boa noite, Rodrigo, obrigado. Bem-vindo, candidato. Boa noite aos demais da mesa. Esta sabatina está sendo transmitida pela Rádio Super 91.7 FM. Em vídeo também estamos transmitindo nossa live pelo site Super Notícia FM e o tempo.com.br, supernoticiafm.com.br e o tempo.com.br. Ainda estamos transmitindo pela nossa live no Facebook dos jornais O Tempo e Super, pelo twitter.com/portal O Tempo e também pelo canal do Jornal O Tempo no YouTube. Novato no cenário político, Romeu Zema tem 53 anos e nasceu na cidade de Araxá. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, tornou-se um empresário de sucesso. Preside o conselho do Grupo Zema, que atua no varejo de eletrodomésticos e móveis, distribuição de combustível, concessionárias de veículos, serviços financeiros e autopeças. Ainda pouco conhecido entre os eleitores mineiros, Zema afirma que decidiu concorrer pela desilusão com os políticos tradicionais e pelo anseio por uma renovação. Ele concorre ao governo de Minas, como a gente disse, pelo Partido Novo. Para que a gente possa começar, candidato, eu peço que o senhor faça então as suas considerações iniciais. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Eu gostaria de completar essa questão que você mencionou, Rodrigo. A minha vida toda, desde criança, foi dedicada ao trabalho. Comecei com o meu pai, ainda cedo, a empresa era muito pequena. E tive essa felicidade de fazer um negócio pequeno, desenvolver. Hoje são mais de 430 lojas no ramo de varejo e mais de 5.000 empregos direto. E fiz isso com muito sacrifício, com muito trabalho, errei muito no começo. Das 10 primeiras lojas que eu abri, eu tive de voltar fechando 5, porque escolhi a praça errada, escolhi o ponto errado, mas aprendendo com os erros você vai longe. Uma coisa que eu não tenho medo é de errar, é de dar a cara a tapa. Acho que até por isso é que eu estou aqui, porque mudar de profissão aos 53 anos de idade não é fácil não, e eu não precisava mudar. Eu poderia estar lá em Araxá na minha casa, poderia estar lá na minha empresa, na minha zona de conforto, que eu domino bem, mas a indignação é muito grande. Eu vi que aquela crise de 2015 e 2016, onde eu tive de fechar lojas, onde eu tive de reduzir o número de colaboradores na empresa, eu que sempre só contratei, tive de reduzir, foi provocada única e exclusivamente pela nossa classe política. O Brasil deu uma charré em 2015 e 2016 em quase 8% no tamanho da nossa economia, muito mais ainda na renda do trabalhador, enquanto o mundo crescia 4,5%. Isso é fabricar desastre. Parece que a nossa classe política é hábil somente em fabricar catástrofes.
Eu falo que a pior coisa que pode existir para uma população não é um terremoto, não é um maremoto, não é um tsunami, porque esses vêm de vez em quando. Agora, quando você tem uma classe política como essa que nós temos, principalmente aqui em Minas Gerais, você enfrenta essa desilusão, essa tragédia diariamente. Então, a minha indignação, a minha preocupação com o futuro dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, já estão grandes, mas a última coisa que eu desejo a eles é que eles venham um dia viver numa Venezuela. E nós temos de lembrar que nós temos boa parte da nossa classe política que vê a Venezuela como um exemplo. Querem seguir o caminho da Venezuela, querem todo mundo na miséria e um dia para eles poderem falar assim: vote em mim que eu te dou aqui 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão para você não morrer de fome, que é o que tem acontecido lá. Então nós temos de tomar cuidado. E vejo que eu errei durante boa parte da minha vida. Aos 53 anos de idade eu acordei, porque eu sempre preguei dentro da empresa que nós deveríamos manter distância de política. Nunca ocupei um cargo público, nunca disputei uma eleição, mas essa indignação acabou aflorando em mim assim que eu recebi o convite do Partido Novo. Eu nunca cogitei de disputar a eleição, mas quando o partido me convidou, veio essa reflexão, essa indignação, e eu falei: não, a minha vida me possibilita encarar esse desafio e eu vou levar isso adiante. Estou aí, estamos crescendo nas pesquisas, temos excelentes propostas. O senhor falou das pesquisas, candidato, acabou de sair um Ibope nesse momento, o senhor está com 3% nas pesquisas, empatado com João Batista Marisguia, 3% na frente do senhor está o Anastasia com 24% e o Pimentel com 14%. O senhor está à frente da Dirlene com 2%, Alexandre Flack com 1% e a Dalclévia Lopes também com 1%. Tem um número grande ainda de brancos e nulos, 32%, e os indecisos 19%. Eu pergunto ao senhor como alterar esse quadro a ponto de tentar ir para um segundo turno e vencer essas eleições. Bom, essa pesquisa que você está mencionando, como disse, parece que acabou de sair. Ainda não tive acesso a ela. Mas o que nós temos visto, e eu posso mencionar aqui, e você vai concordar comigo, para quem está na política há 6 meses e está com esse índice, comparativamente ele está melhor do que para quem está há 30 ou há 40 anos como os concorrentes. Nós temos de considerar o seguinte: quase 50%, 40% dos eleitores ainda não decidiram em quem vão votar e muito provavelmente não votarão no atual governador e ex-governador, por uma questão de restrição, por uma questão de rejeição. Então nós temos aí um potencial muito grande de crescimento, estamos trabalhando mais do que eles, porque a minha vida toda foi percorrer o estado de Minas Gerais, é o que eu tenho feito. No interior, nós somos bem mais conhecidos do que aqui na capital, a minha pessoa, e vamos estar fazendo esse trabalho muito alicerçado também nas redes sociais, porque somos um partido que já nasceu digital, diferente dos outros dinossauros que estão aí. Eu considero os demais partidos dinossauros, e eu diria também, Ricardo, que nós somos o único partido que não é um Frankenstein, porque todos os outros é um remendo de várias facções. Nós temos uma linha, nós temos propostas, e aconteça o que acontecer, coligue quem quiser com quem, nós vamos manter a nossa linha. E o brasileiro, o mineiro, está acordando para isso. Ele está vendo que mais do que votar nesses Frankensteins aí, eles precisam votar em alguém que tenha uma proposta concreta e não num camaleão que fica mudando de cor, de tamanho, de formato e de cheiro, dependendo das conveniências. Só para complementar aqui os dados da pesquisa, até pelas exigências que a legislação nos traz, a pesquisa Ibope, ela tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.024 eleitores de 76 municípios do estado com 16 anos ou mais. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de agosto e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais com o número 07647/2018 e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 01237/2018. Pesquisa contratada pela Rede Globo, né? E por isso foi divulgada hoje agora nos programas da TV Globo. Candidato, o senhor falou que ele é um candidato pouco conhecido e de um partido que é um partido novo, inclusive o nome do seu partido. Agora, até então o senhor só tem falado de uma pauta econômica, uma economia liberal.
Que jeito novo é esse de fazer política? Queria que você falasse em outras áreas. Questão de direitos humanos, questão da saúde, enfim. O que tu vai trazer de novo essa candidatura do senhor? Bom, Murilo, realmente nós somos um partido que queremos e pregamos que o Estado deve interferir o mínimo possível na vida das empresas e também das pessoas. Isso que é um partido com ideias liberais. E vamos dizer aí, com relação a vários temas aí, nós somos um partido para quem qualquer opção sexual, para nós, cabe a cada pessoa. Não vamos interferir nisso de forma alguma. O que eu pessoalmente sou contra é alguém se gabar da sua opção, seja hetero, homossexual ou outra coisa. Mas segundo a medicina nem é uma opção, é uma orientação. Né? Acho que ninguém escolhe Isso, exato, a orientação que tiver. Eu acho que cada um tem a sua orientação e devemos respeitá-las. Isso tá sacramentado numa ideia liberal. Então isso é considerado. Questão de cor, a mesma coisa. Questão de raça, raça entra a cor aí. Questão de gênero, homem ou mulher. Na minha empresa trabalha-se mais mulheres do que homens na minha empresa. Então eu vejo que o que nós queremos é o seguinte: é um Estado menos interventor, que normatize menos a vida das pessoas e que dê mais liberdade. O brasileiro precisa de liberdade. Aqui no Brasil, os políticos criaram uma ideia de que o Estado tem que ser um paizão. E isso é ruim, até para a questão da cultura. O Estado hoje, através de Lei Rouanet e outras coisas que diz incrementar a cultura, ele acaba às vezes patrocinando, vamos dizer, algumas áreas culturais, alguns tipos de cultura que é de interesse às vezes de uma elite. Vai perguntar pro pessoal aí do interior que faz congado, folia de rei, se eles já tiveram alguma ajuda do Estado. Ninguém tem. E o que esse pessoal precisaria era ter mais renda para poder custear essas festas que eles gostam e apreciam tanto e que faz parte da nossa tradição. Agora o Estado fica aí custeando ópera, são grandes artistas e a cultura popular fica esquecida. Então nós temos de dar liberdade ao povo. Um povo que tem liberdade, que assume suas responsabilidades, é um povo que vai desenvolver mais. É um povo que não vai ficar sob a tutela do Estado. É um povo que vai ser mais crítico. E parece que os nossos políticos temem muito isso. Tanto é que aqui no Brasil a oposição não é tratada como alguém que te ajuda a fiscalizar. Eu quero tratar a minha oposição como alguém que me mostre o que está errado, porque se eles me apontarem alguém que está fazendo algo que fere a ética, essa pessoa está fora do meu governo. E aqui fica se tratando de forma corporativista. Estão culpando indevidamente. Então temos de mudar essa cultura. Então eu vejo que o liberalismo é o único caminho que existe. Candidato, boa noite novamente. Aproveitando o gancho da oposição que surgisse agora, o Novo tem 24 candidatos a deputado estadual e uma base ainda a ser formada na Assembleia com a nova formação. Como o senhor pretende formar uma base na Assembleia, tendo umas ideias novas e uma velha política, digamos assim, tentando a reeleição novamente? Lucas, vamos por partes aí. Primeiro, uma eleição da minha pessoa vai significar para todos os 77 deputados estaduais que o povo quer renovação. De todos que estão disputando essa eleição, eu sou o mais diferente deles. Nunca tive nenhuma campanha política, nenhum cargo público, nenhum envolvimento com o Estado. Isso é um ponto. Segundo ponto, alguns deputados nossos lá dentro da Assembleia Legislativa, da mesma forma que o Matheus Simões na Câmara Municipal hoje de Uberlândia, vão fazer uma senhora mudança, porque o Matheus, não sei se você tem acompanhado, o ano passado ele foi o único voto contrário contra o aumento do ISS no primeiro turno, e no segundo turno ele conseguiu barrar o aumento do ISS. Então no meio de 41 fez diferença. E com certeza nós vamos eleger 3, 4 ou 5 deputados estaduais que vão colocar um pouco o resto da Assembleia para pensar melhor, porque parece que lá dentro pouca gente pensa. Geralmente é voto de cordeirinho. O líder votou, o outro votou, todo mundo vota igual. Nós vamos questionar. E esse pessoal nosso foi selecionado.
Não faz parte de gangue que está entrando lá para saquear os cofres públicos, não. Está entrando lá para fazer mudança. Então tem uma diferença muito grande. E eu também faço questão de conversar, de conhecer cada deputado estadual, até para poder avaliar cada um, aqueles que são mais competentes ou não, que é isso que eu faço na minha empresa, e saber quais as necessidades da região dele. Porque ele só vai ter emenda parlamentar dele se ele me provar que o projeto dele está trazendo benefício para a população e que tem previsão orçamentária também. E não virar essa farra de inaugurar coisas que não servem para nada, solta foguete e ilude o povo. Então dá para fazer muito. E vou ser exemplo e vou cobrar. E vou lá perturbar também. E se eles começarem a criar muito caso comigo, eu vou chamar o povo e vou lá para dentro da Assembleia participar e acompanhar as votações que eles vão fazer. Eu não sou de ficar quieto, não. Senão, igual eu falei, eu estaria lá na minha casa agora. Candidato. Por que eu tô aqui? Não preciso. O senhor falou sobre as emendas parlamentares e recorrentemente esse é um assunto que é colocado em pauta, porque da maneira em que as emendas são utilizadas hoje, muitas vezes passa para a população a ideia de que é uma troca política, de que é uma troca de apoio. E muitas pessoas até criticam a existência propriamente dita dessas emendas parlamentares. Não seria a tal velha política ou a má política, enfim, não sei qual seria o termo mais adequado, utilizar essas emendas para conseguir obras nos redutos eleitorais dos deputados? Rodrigo, concordo com você em gênero, número e grau. Eu gostaria de acabar com isso, mas como é um vício, eu diria que a mudança que nós vamos passar aqui no Brasil não é uma mudança só política, é uma mudança cultural que nós vamos tá fazendo aqui. Mas com o tempo, se Deus quiser, isso vai acabar. É função do legislativo, é vigiar, é acompanhar os atos do executivo e não ficar fazendo favor para as comunidades. Nós queremos, dentro disso que você falou, rever completamente o Pacto Federativo. Hoje, os prefeitos fazem romaria até a capital do estado, até a capital federal para obter recursos. E muitas vezes são chantageados. Eu te libero o recurso para o hospital tal, para a avenida sanitária tal, se você apoiar aqui o fulano de tal. Ou te libero se for a construtora tal que executar a obra. Nós temos de acabar com isso. Eu vejo que vereadores, principalmente no interior, ficam por conta de arrumar ambulância, arrumar lugar no hospital. Para que existe Secretaria da Saúde? Agora, candidato, eu vou tocar no tempo. O senhor citou a questão ética, né, como um dos valores aí para essa nova ideia de política que o senhor quer representar. Então, eu vou tocar numa polêmica que envolveu o nome do senhor no início do ano, em fevereiro. Sim. O senhor teve a nacionalidade italiana suspensa após uma investigação lá na Itália do MP eleitoral apontar que havia lá na cidade, numa cidadezinha italiana, uma fraude que teria beneficiado 1.188 brasileiros. O nome do senhor estava no meio. O que aconteceu nessa situação? Sim. Ricardo, você é casado? Sou. Você deve ter registrado formalmente seu casamento num cartório. Sim. Né? O que aconteceu foi o seguinte, vamos dizer que você e a sua esposa foram lá no cartório e fizeram o seu casamento. E amanhã esse cartório descobre-se ele fez fraude. E a polícia, o juiz determina que todos os atos do cartório sejam anulados. Você tem culpa do seu casamento ter sido anulado? Mas eu lhe pergunto, nesse caso específico, a questão era que esse cartório de lá estava dando veracidade a comprovantes de residência naquela cidade e que esses comprovantes não eram válidos, as pessoas não moravam lá. No seu caso, a questão era o comprovante de residência ou era uma outra questão? Então, a minha situação é totalmente correta. Teve pessoas que burlaram a legislação de lá, o cartório foi conivente e por uma medida de segurança eles anularam tudo o que era certo e o que era duvidoso. E o meu acabou caindo no meu. Então seria você ser casado, como eu te falei, e o cartório cometer várias fraudes e um juiz determinar que tudo seja anulado. Eu já recorri e muito provavelmente mês que vem ou em outubro eu vou ter a minha cidadania, vamos dizer, pronta lá, porque eu tenho todos os direitos. Meu bisavô veio da Itália, inclusive temos livro publicado sobre isso. O que eu fiz foi tudo correto, dentro dos procedimentos. Tive a infelicidade do cartório aonde foi feito o processo ter cometido fraude. E lembrando que cartório aqui no Brasil também ocorre essa situação. E muitas vezes o cidadão é que acaba pagando a conta aí. Então, no meu caso, eu não fiz nada de errado, vale lembrar. E vou ter a cidadania logo porque eu recorri.
Eu não tenho o que temer. Outras pessoas que pleitearam de forma incorreta ou que nem têm direito, sim, esses vão ter anulado. Aqueles que fizeram de forma correta, não. Candidato, só para ser bem claro para quem está nos escutando, quando o senhor fala em estado mínimo, pensando no estado igual Minas Gerais e outros estados brasileiros, onde nós temos graves problemas de educação, de saúde, onde a maioria da população depende de serviços públicos, questão da segurança, como que é esse estado mínimo nessas áreas, medidas práticas que o senhor ia tomar nessas questões? Murilo, vamos mudar esse termo. Eu quero um estado forte e eficiente. Um estado que está pesando 180 quilos, que está com a pressão alta, que está quase que indo para UTI, não é o estado que nenhum mineiro quer. Eu quero um estado em forma. Agora eu quero deixar bem claro, eu não vou demitir policiais, eu não vou demitir professoras, eu não vou demitir médicos, eu não vou demitir ninguém que atende a população. Mas quem está na retaguarda, quem tem cargo comissionado, com toda certeza nós vamos avaliar muito bem essa situação. O Estado é mestre em criar estruturas desnecessárias. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu conheço muito bem, que é da minha cidade, a Codemig. A Codemig existe para receber royalties da exploração de nióbio lá em Araxá. O que eu quero fazer com a Codemig? Extingui-la. Eu quero que a Secretaria da Fazenda tenha um departamento para receber esse royalty. Hoje a Codemig tem conselho de administração, tem diretoria, tem prédio, tem secretária, tem um punhado de funcionários, uma despesa enorme. E o pior, ela paga sobre o faturamento PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Se com o nióbio ela fatura 800 milhões, vai ficar para o Estado 500. Por que a gente não fica com 800 direto? Porque o executivo quer controlar esse orçamento extra. Mas quem que perde com isso? O povo. Então, o que nós temos de ver é esse Estado eficiente. Não é o Estado mínimo que eu quero, não. Vamos deixar claro, é o eficiente e forte. Porque o senhor, da apresentação do senhor, o senhor citou o Estado mínimo. Talvez a expressão não tenha sido adequada, mas nós queremos esse Estado forte e eficiente que resolva os problemas da população. Tem muita burocracia em muitos órgãos, você tem muito mais pessoas na retaguarda do que propriamente sendo disponibilizada para atender o público que necessita desse serviço. Deixa eu aproveitar que o senhor falou da Codemig para falar das outras estatais, CEMIG, Copasa. Qual que é a visão que o senhor tem delas? O senhor pretende privatizá-las, né? Elas já são um pouco privadas, um pouco públicas. O senhor pretende definitivamente abrir mão dessas empresas? Ricardo, inicialmente o que eu quero fazer com essas empresas é algo que nunca foi feito. É colocar à frente delas pessoas que já estão lá há 15, 20 anos. E não político do meu partido ou de qualquer outro. Porque eu suponho que tem muita gente boa lá dentro que faria uma gestão muito melhor da CEMIG ou da Copasa do que qualquer pessoa externa. A maioria das empresas funcionam assim, por que as do Estado não funcionaria? E essas empresas hoje, devido à gestão desastrosa, estão extremamente desvalorizadas. Então não seria o momento de se pensar de forma alguma em privatização. Só vamos privatizar quando elas estiverem muito bem geridas, tiverem um valor adequado e se quem comprar, fazendo um processo totalmente transparente, vale lembrar, não quero nada escondido, privilegiando alguém, e quero também o quê? Que quem comprar vai levar quem assumir a responsabilidade de reduzir tarifas para a população. Não vai ser só o valor da empresa que vai interessar, não. É quem vai reduzir tarifas. Eu quero que quem ganhe com isso é a população. E se possível for, no caso da CEMIG, até fatiá-la em 3 ou em 4, para haver concorrência entre essas empresas e o consumidor poder optar. Não, eu quero a empresa 1 que ela é mais barata, ou quero a empresa 3 porque ela é mais barata. Concorrência é que leva, vamos dizer, benefício para a população e não monopólio, e muito menos um monopólio estatal como ocorre aqui. Nós temos hoje no Brasil uma das energias mais caras entre os países no mesmo estágio de desenvolvimento do Brasil, devido a haver esse monopólio aí há décadas já. Então eu quero beneficiar a população com isso. Candidato, no plano de governo do senhor, o senhor critica bastante as 21 secretarias existentes no estado hoje. O
o senhor pretende reduzir, se sim, a quantas e quais? E se pretende trazer alguém de algum outro partido que não novo para fazer parte do seu secretariado? Lucas, pretendo reduzir de 21 para 9. Não vou saber citar aqui as 9 de memória. E vou ter um secretariado com toda certeza pluripartidário. Quando você vai num cardiologista, você pergunta qual que é o partido político dele, ou você vai naquele que é bem recomendado. É desse jeito que eu vou escolher o secretariado. Se alguém da saúde for do PT, que seja do PT. Se alguém lá da área da Secretaria da Fazenda for do PSDB, que seja do PSDB. Não vejo nenhuma restrição. Vamos olhar a competência do secretário. Não há restrição partidária no meu governo. Quero gente competente que resolva os problemas da população. Você disse que não sabe citar as 9 que sobrariam, mas sabe citar quais não sobrariam? Mas você cortaria? Alguns exemplos de secretarias que o senhor considera hoje que então, são... hoje, e tem lá a Secretaria do Sistema Prisional. Isso, no meu ponto de entendimento, está junto com a Secretaria de Segurança. Nós não vamos ter uma Secretaria prisional. Secretaria da Cultura vai ficar junto com a Educação, não tem necessidade. Aqui no Brasil criou-se a ideia de que criar uma secretaria resolve-se o problema. Então já deveríamos ter criado a Secretaria da Ética há 40 anos, estaria tudo resolvido aqui no Brasil. Não é assim que se resolve o problema. O problema se resolve com a gestão boa, com processos adequados, com gente capacitada, com menos interferência política. E é isso que nós vamos fazer. Agora, candidato, o Estado enfrenta uma gravíssima crise econômica. A previsão é de déficit orçamentário na casa de 30 bilhões de reais. Eu queria saber do senhor, o senhor já deu entrevista falando que até estuda diminuir impostos para estimular o consumo. Qual que é a receita para conseguir equilibrar ou pelo menos diminuir essas contas do Estado? Ô Murilo, o que o Estado de Minas fez nos últimos anos de forma sistemática foi aumentar os impostos. O último que foi assim mais noticiado foi o imposto do combustível, há cerca aí de aproximadamente um ano atrás, onde o atual governador inclusive negociou com os deputados alguma vantagem para os mesmos e acabou aumentando. Parece que ele não conhece muito bem a realidade, não só desse setor como de vários outros. Eu ando o estado todo. Em cidades da divisa de Minas com São Paulo, praticamente todos os postos fecharam. Porque você anda 10, 20, 30 quilômetros e consegue economizar 50, 60, 70 reais, dependendo do tamanho do tanque do seu carro. Isso significa o quê? Menos venda de produtos no território mineiro, menos emprego no território mineiro e o contrário para o estado de São Paulo. Até que ponto isso está sendo benéfico ou não para Minas? Eu sei que aqui em Belo Horizonte ninguém vai abastecer em outro estado porque nós estamos aqui no centro e fica inviável. Mas nós vamos ter de analisar casos como esse para avaliar se esse aumento de alíquota não teve o resultado contrário do esperado. E é provável que em alguns pontos sim. E temos conhecimento também que alguns setores que são de pessoas amigas do rei foram privilegiados. Por exemplo? Eu não vou saber citar aqui, mas pessoas da fazenda já me falaram que aquilo está como uma colcha de retalhos. Eu não tive acesso a dados ainda, setores muito específicos, coisas muito localizadas, tiveram benefícios específicos e que hoje virou-se assim uma verdadeira colcha de retalhos essa questão da tributação. E outro ponto também que eu quero dizer, esse eu sei de cor e salteado. O ICMS de Minas Gerais é disparado o mais complexo do Brasil. Se nós tivéssemos todos os regulamentos de ICMS do Brasil editados no mesmo papel, formato, o de Minas teria 1000 páginas e o dos outros estados menos de 600. É regulamentação demais. Isso onera o contribuinte. Em vez de ter lá 3 pessoas na área fiscal, você precisa ter 8. E do lado do estado a mesma coisa. Em vez de ter lá 1000 fiscais para acompanhar, você precisa de ter 1.500 para estar acompanhando a quantidade de informação que é enviada. E lembrando que essa informação não gera aumento de arrecadação. Ela só gera um aumento na chance do contribuinte errar. Porque
porque você tem de mandar tantos dados que são conferidos que a sua chance de errar aumenta astronomicamente. Então, é uma estrutura ineficiente, não entendo por que chegamos a esse ponto, mas o que eu tenho dito é o seguinte: eu quero pegar esse carrapato que ficou maior do que a vaca e quero fazer ele diminuir de tamanho. Só uma questão aqui, então a tributação sobre combustíveis, por exemplo, o etanol, é uma promessa que o senhor assume que poderia ser revista? Assumo que vai ser revista. Vamos fazer essa análise. Se nós chegarmos à conclusão que podemos reduzir, que não vai haver queda na arrecadação, que as pessoas vão passar a consumir uma quantidade maior que compense, nós vamos fazer isso imediatamente, que isso significa mais empregos em Minas e não uma queda na arrecadação, isso simplesmente um aumento do consumo que acabe compensando. Então, quero deixar bem claro isso, mas cabe uma análise. Hoje o Estado não tem transparência na divulgação desses dados, então fica muito difícil você fazer essa análise. Nós estamos sabatinando o Romeu Zema, candidato do Partido Novo ao governo de Minas. Candidato, nós fomos às ruas de Belo Horizonte para ouvir alguns questionamentos da população. E a gente vai acompanhar agora a pergunta da nossa leitora, ouvinte e internauta Kessia Marques. Vamos acompanhar. Eleições 2018. Meu nome é Kessia Marques, eu tenho 32 anos, moro no bairro Novo Riacho, em Contagem. A pergunta que eu quero fazer aos candidatos é em relação ao metrô de Minas Gerais, a ampliação dele. Hoje eu moro em Contagem e gasto várias conduções para poder pegar esse metrô. Seria mais interessante se tivesse um metrô diretamente para Savassi ou até mesmo para aqueles que moram em Betim. Então eu gostaria de saber as propostas dos candidatos em relação à ampliação desse metrô. Candidato, é um assunto para lá de bom para o senhor falar, hein? Sim. É uma promessa histórica. Sim, Rodrigo, concordo plenamente. A questão aí da mobilidade urbana é algo muito importante. Milhões de pessoas hoje perdem horas preciosíssimas aí no trânsito, dentro de uma condição desconfortável, e ficam exaustas aí, e isso prejudica muito, inclusive, a produtividade de quem trabalha. As propostas nossas para a mobilidade urbana são quais? Primeiro, o nosso atual governo do estado tem tido uma deficiência enorme em manter convênios com a União, que são obras que geralmente têm participação da mesma ou que têm linhas de financiamento da mesma, e o nosso governador atualmente está isolado, ele não faz uso e poderia estar fazendo esse tipo de ação. E segundo, como o estado está nessa situação financeira de penúria, nós vamos também fazer como aconteceu lá em São Paulo na última ampliação do metrô, ver interessados do setor privado. Por que não passar isso para o setor privado executar e depois operar também e ele ser remunerado de uma forma justa por esse investimento? Achamos que o estado tem coisa demais para fazer já na saúde, na educação e na segurança, e coisas como aí o transporte urbano, com a devida transparência, regulamentação adequada, ser transferida aí para investidores privados que poderiam muito bem agilizar a implantação disso e contribuir para um melhor bem-estar da população. Eu gosto muito de falar uma coisa: o que é melhor, estrada nenhuma ou uma estrada onde você paga pedágio? Tirem a conclusão aí. O senhor fala sempre, né? Eu li o programa de governo do senhor, o senhor fala muito da necessidade de o Estado, às vezes, abrir mão de algum serviço para iniciativa privada. O senhor deu o exemplo da Copasa e da CEMIG, como num segundo momento, se não funcionasse uma gestão mais técnica, também fossem privatizadas. Eu queria uma análise do senhor de uma situação hipotética num município. Hipotética não, porque ela existe em vários municípios. Vamos supor, lá no norte de Minas, o senhor citou o sul, o extremo sul de Minas, citar o norte de Minas, lá em Itacarambi, num povoado de Itacarambi. Imagine um povoado lá de Itacarambi que precisa de acesso à água, tem pessoas lá sem água, sem energia elétrica, e as estatais nas mãos da iniciativa privada, visando lucro. Qual empresário iria investir para levar água para 3, 4, 5 pessoas no interior, né, numa periferia de uma cidade como essa, por exemplo? Ou o transporte público a um bairro mais distante, que a passagem custa menos do que o que ele vai gastar para levar até lá. Se não for o Estado, quem levaria? Sim.
Ricardo, extremamente pertinente aí a sua pergunta. É do seu conhecimento a Copanor, não é isso? A Copasa, quando teve o IPO, teve as ações lançadas em bolsa, ela fez de uma empresa, duas empresas, né? Separou aquelas praças que eram rentáveis, que se transformou na Copasa, e as não rentáveis que se transformou aí na Copanor. Então, realmente, em casos dessa natureza, cabe realmente a mão do Estado para não deixar as pessoas desassistidas. Mas eu lembro que isso é uma minoria, né? E não uma grande maioria, são cidades isoladas, comunidades isoladas que têm essa necessidade aí. E vejo também que hoje existem tantos recursos tecnológicos que muitas vezes os políticos fazem cara feia, porque até parece, como eu estive lá em Taiobeiras há 3 semanas atrás, né? Taiobeiras está ali perto de Salinas. Salinas não tem problema de água porque tem várias represas que atendem. Taiobeiras tem. Veja a situação, nos últimos anos faltou água em Taiobeiras nos meses mais secos e se gastou mais de 5 milhões. Esse valor que se gastou com caminhão-pipa para levar água é superior ao investimento que seria necessário para fazer as represas que atenderiam a cidade. A lógica parece que existe dentro da área política é o seguinte: vamos deixar o problema continuar para mim poder continuar dizendo que eu estou atendendo a população. Então parece que há uma certa falta de lógica nesse comportamento. Mas isso que você falou, com toda certeza, o Estado tende a atender aqueles que estão desassistidos. Não tem como você esquecer essa população. Mas aquelas pessoas que estão em aglomerados maiores, que podem ser atendidos pela iniciativa privada, vamos estar passando isso, mas sempre que eu falei, sempre visando o interesse da população com tarifas competitivas e está fazendo a licitação nesse sentido, e não por quem paga mais e depois acaba explorando o povo. Candidato, uma questão quase obrigatória que quem tem perguntado para todos os demais candidatos é a questão da educação, os professores da rede pública de ensino. O senhor pretende pagar o piso nacional dos professores? Como pagar diante dessa crise financeira que nós já citamos? E uma outra questão, o senhor tem algum programa para a questão da qualidade, qualificação de professores e também do ensino para os alunos da rede pública? Murilo, vamos dizer que existisse o Minas Gerais Futebol Clube, tivesse eu e o Neymar lá jogando. Se esse time fosse do estado, tanto eu quanto o Neymar iríamos ganhar o mesmo salário, apesar de eu ser um perneta de marca maior. Eu gostaria que os professores, as escolas fossem remunerados com base no desempenho dos alunos. Nós temos excelentes escolas públicas em Minas e temos escolas muito fracas que deixam a desejar. Do meu ponto de vista, aquelas escolas aonde é desempenhado um trabalho melhor, as professoras, a diretora, os funcionários daquela unidade deveriam ser mais bem reconhecidos, terem uma compensação financeira por isso. E aqueles que não estão indo tão bem, passarem por reciclagem, terem todo o apoio, visitarem e fazer um estágio nessas escolas, modelos que são boas, e estarem levando essas boas práticas para lá. Qualquer manual de gestão te indica esse tipo de ação para elevar o desempenho. O que nós temos hoje em Minas, infelizmente, são pessoas muito comprometidas, capacitadas, empenhadas, sendo tratadas e remuneradas da mesma forma do que quem procede o contrário. Um sistema desse nunca vai funcionar adequadamente. As pessoas que se empenham, que se comprometem, acabam jogando a toalha no chão. Fala, eu estou fazendo de tudo aqui e ganha igual a minha colega ali da outra cidade que não falta as aulas, não se atualiza nada. Então é necessário ter metas, é necessário ter esse acompanhamento e estar qualificando sempre os professores. Candidato, queria que o senhor explicasse um pouco melhor, porque hoje, de certa forma, isso já acontece
as qualificações dos professores são levadas em conta na hora da remuneração. A titulação. Sim, eu quero desempenho de aluno. Eu conheço, na minha empresa nós temos gente lá com mestrado que não sabe nada e temos gente com ensino médio que é um espetáculo em desempenho. Eu não acredito em titulação, eu acredito em desempenho. Chame aqui um dia o pessoal aí do São Pedro Vale da área de informática, sabe como que eles contratam lá? Alguém, um jovem de 18, 20 anos para ganhar às vezes 15, 20 mil reais por mês, eles chamam a pessoa lá às 7 horas da manhã e fala, desenvolve para mim até a noite um sisteminha que faz isso. Quem desenvolve eles contratam, quem não desenvolve não sabe. E tem gente lá que é mestre em informática, mas não consegue atender. O senhor está invertendo um pouco a ordem, talvez seja essa a sua ideia mesmo, assim, a questão não é oferecer as mesmas condições para os professores e a partir daí cobrar o resultado e não a partir dos alunos, porque os alunos são diferenciados mesmo, isso que assim, eu ia colocar. É muito difícil é o justo desempenho. você comparar, por exemplo, uma escola que está num aglomerado, que Sim. tem um público que às vezes não come o suficiente em casa, não tem os recursos tecnológicos em casa, eles vão... A remuneração desse professor que passa por uma situação muito mais difícil ali para poder conseguir os resultados até a questão de vai ser menor do que a de alguém que está numa escola central com outro tipo de O público. senhor não tem que oferecer primeiro as condições para depois cobrar? Sim, então vamos lá. Talvez aí o processo não tenha ficado bem especificado. Vamos pegar as zonas mais carentes do estado, as regiões mais carentes, o Vale do Mucuri e do Jequitinhonha. Vamos dizer que lá tenha uma escola cujo índice IDEB, lá que é usado para avaliar os alunos, seja 5, que está bem acima da média. E que esse 5 lá no Vale do Jequitinhonha é o melhor. E vamos dizer que aqui na região central do estado, o melhor índice IDEB aqui seja 6, que é uma zona mais desenvolvida. Do meu ponto de vista, esses 5 lá equivale a um 6 aqui. Você tem de fazer como que se diz aí, uma calibragem para poder fazer a coisa de forma justa. Igual numa empresa, eu não tenho uma meta igual para todas as lojas nossas. Nós temos loja lá em Tinga, que é uma cidade muito pequena, à beira do Jequitinhonha, e temos loja aqui em Pará de Minas, que é uma cidade relativamente rica, em bom despacho também. Então são situações completamente diferentes. São metas de acordo com o desempenho atual. Quem sai de 3 e vai para 4 está evoluindo tanto quanto quem sai de 5 e vai para 6. Os dois tiveram um desempenho equivalente. Então acho que nós temos que considerar o histórico. Talvez eu não tenha sido tão claro, mas é sempre considerando o histórico. Um aluno que tirava 2 e que tirou 4, ele evoluiu talvez mais do que aquele que tirava 8 e foi para 9. Então a coisa tem de ser feita de maneira proporcional. Agora, antes do senhor implantar essa medida, o senhor pensa em pagar o piso, que é uma lei nacional, né? O piso nacional dos professores? Na situação financeira atual do estado de Minas, eu não prometo nada, porque com toda certeza não vou conseguir cumprir. Tão logo o estado esteja em condições que possibilite isso, com toda certeza nós faremos. Eu não estou entrando no governo de Minas com promessa de aumentar salário de ninguém. Eu estou entrando com a promessa de tentar colocar em dia o que se ganha atualmente. Porque a situação do estado é de falência. O senhor estipula um prazo para conseguir colocar tudo em dia? Lucas, eu, pelo que tenho visto da situação, é coisa que vai levar de 2 a 4 anos. Não vai ser antes de 2 anos e provavelmente até 4 a gente consiga colocar tudo em dia. É uma situação muito crítica. E vale lembrar, como eu disse, não há transparência nos dados e a situação pode até ser pior do que o que aparenta. O senhor fala muito sobre transparência ao longo dessa entrevista toda. Uma das propostas do hoje prefeito Alexandre Calil era abrir a caixa preta da BH Trans, proposta que ele é cobrada até hoje pela população. O senhor também disse que pretende abrir caixa preta de empresas e setores. Quais são essas empresas, quais segmentos o senhor pretende dar transparência que você tanto fala aqui nessa entrevista? Eu te diria que tudo que for de interesse do público, das entidades, nós queremos disponibilizar os dados. Vamos pegar um caso aí que nós tentamos acessar e não conseguimos. Nós queríamos saber o que o Palácio das Mangabeiras consome de despesa. Isso não está acessível. Você não consegue esse dado nas informações oficiais. Eles misturaram aquilo lá de tal forma
que, sei lá, a área de segurança está alocada na polícia militar, a área de jardinagem está alocada na manutenção de não sei onde, e você não consegue saber. Não sei se aquele Palácio das Mangabeiras consome 20 milhões por ano, se é 40 ou se é 80. Não tenho. Então, queremos fazer um plano que possibilite qualquer pessoa ver o que é que se consome em cada centro de custo. O Estado hoje não está transparente. E aquilo que não ficar bom, nós vamos ajustar. A transparência ajuda na gestão. Eu quero que amanhã um cidadão insatisfeito fale, tá acontecendo isso em tal lugar, e nos aponte e que a gente tenha condição de corrigir. É desse jeito que as coisas vão adiante, e não tentando tampar o sol com a peneira, ou eu falando, cala a boca que você está errado aí, e vai continuar desse jeito. A minha forma de agir é escutando os outros, é levando em consideração a opinião e o ponto de vista alheio. Sempre foi assim. Não é à toa que eu sempre estou rodando o Estado, conversando com os funcionários, com o cliente, para poder corrigir os erros da minha empresa. E ela deu certo, acho que por conta dessa postura. Não me considero dono da verdade de forma alguma. Gosto de escutar, gosto de receber crítica e reconheço os meus erros. Candidato, ainda nessa esteira do assunto da economia que o governo precisa fazer, a gente tem uma situação interessante que eu queria colocar para o senhor. O senhor defende um secretariado, um primeiro escalão altamente profissionalizado, o mais técnico possível. Atualmente o salário de um secretário de Estado é de menos de 10 mil reais em Minas Gerais, ou algo em torno de 10 mil reais mensais. É um salário que é menor do que o salário de muitos executivos de grandes empresas do setor privado. Para atrair gente qualificada, como é que você vai fazer então, sendo que esse salário de repente pode não ser atrativo como seria o salário da iniciativa privada? Lembrando só que o Estado hoje usa para isso os conselhos, justamente os jetons que o senhor pretende cortar. Sim. Aí já tem uma grande falta de transparência, não é? Na hora que você olha o salário de um secretário, você enxerga X. Na verdade, está ganhando 4, 5X. É uma coisa que foge com a transparência, que deixa a desejar. Rodrigo, nós vamos montar um secretariado de primeira com esse salário. Eu quero que venha trabalhar no Estado quem está atrás, principalmente no secretariado, de uma causa. Eu já fui voluntário lá na universidade da minha cidade, o UniAraxá, durante alguns anos. Inclusive foram os anos que, durante muito tempo, os de melhor resultado lá. Vigiei de perto as despesas, ficava lá 2, 3 horas por dia sem remuneração. E eu vejo até que quando você faz algo atrás do ideal, você sente mais satisfação do que quando você é um mercenário e vai atrás de dinheiro. Na minha vida, apesar de eu ter sido até relativamente bem sucedido, eu posso te dizer que eu nunca corri atrás de dinheiro, eu sempre corri atrás de eficiência, atrás de melhorar as coisas, e o dinheiro acho que acabou vindo como consequência. E nós temos muita gente boa que está hoje numa condição de vida que pode vir ajudar o Estado de Minas, muita gente aposentada que está em ótima condição de saúde, que também teria interesse em vir. E eu gosto muito de comentar o que a minha avó dizia, que é o seguinte: ela falava, o fulano de tal foi vereador aqui durante tantos anos, e vereador nunca tinha sido remunerado até lá pelos anos 1970. E as câmaras municipais eram muito mais atuantes, efetivas e benéficas do que hoje, quando a grande maioria é remunerado e às vezes está indo atrás somente de benefício financeiro. Então, eu quero resgatar um pouco dessa questão do voluntariado, do ideal. Eu estou aqui hoje por esse motivo. Como eu te disse, eu quero fazer diferente. Se fosse para deixar como está, eu não estaria aqui. Os mesmos políticos de sempre estariam conduzindo como sempre conduziram. O senhor abriria a mão do salário de governador? Inclusive, eu já assinei antes de ontem no 9º cartório aqui de ofícios, né? Formalizei lá que não vou receber o meu salário enquanto houver um funcionário público e um pensionista do Estado recebendo atrasado. Eu, o meu vice e o meu secretariado, todos vamos abrir mão.
Nós vamos pegar gente que está envolvido com mudança e não pessoas que estão entrando lá visando interesse ou até mesmo saquear o Estado, como tem acontecido nessa gestão atual. Agora, candidato, o senhor falou aí do Palácio das Mangabeiras, então eu queria perguntar ao senhor especificamente sobre o Palácio das Mangabeiras, o Palácio da Liberdade e principalmente a cidade administrativa. Como é que o senhor pretende usar esses prédios? O que o senhor pretende fazer com a cidade administrativa especificamente? O senhor pretende morar no Palácio das Mangabeiras, despachar na Liberdade, na cidade administrativa, vender o prédio? O que você pretende fazer? Ricardo, eu gosto muito da praticidade. O que eu pretendo fazer é transformar o Palácio das Mangabeiras, talvez no Museu das Mordomias, para que o povo mineiro possa visitar e ver como vivem os governantes de um estado falido. Alguém aqui conhece lá? Eu não conheço. Vocês conhecem? Esse setor externo lá que tanto fazer entrevista. Eu nem o externo. Os aposentos mais íntimos dos governadores geralmente são restritos, né? Igual hoje se visita lá na Europa, né, os palácios que foram dos reis, vamos visitar aqui os palácios dos velhos políticos, né, que se consideram membros da nobreza, da corte, e ver como que eles viveram. Vai ser interessante para o povo mineiro ter acesso a isso. Então vamos transformar o Palácio das Mangabeiras no Museu das Mordomias. E quero morar perto da cidade administrativa, tem condomínios ali, de forma que eu possa pegar o carro em 5 minutos, tá lá. Acho que a gente tem de olhar a praticidade. Para que pegar um helicóptero todo dia para ir trabalhar com um custo de milhões por ano? Então, quero a cidade, já tá lá, tá pronta, bem ou mal, certo ou errado, tá lá e vamos fazer. Nós temos de lembrar o seguinte: o Estado tem de usar aquilo que está pronto, não temos de ficar inventando mais nada. Não sei se lá foi certo ou errado, não cabe discutir, o que cabe ver é que está pronta. E vejo que o Palácio da Liberdade é quase que um prédio histórico, né, que merece ser conservado, e escutarmos aí de especialistas em cultura, de preservação do patrimônio público, uma boa ideia para aquilo ter uma serventia para a população também. Não sei qual, se seria também um museu, alguma coisa que poderia ser colocada lá dentro, mas gostaria muito de morar perto do local de trabalho. Então, provavelmente, eu até não vou morar dentro do município de Belo Horizonte, porque logo ali adiante já não é Belo Horizonte mais. Então, quero ficar lá perto e quero estar andando dentro da cidade administrativa o tempo todo, porque o que eu escuto é que tem gente demais lá e pouco trabalho sendo executado. Quero estar acompanhando e vendo se isso realmente procede ou não. Não conheço, a não ser passando ali perto também. Então, quero morar junto de onde a coisa acontece. E quero lembrar também o seguinte: vou passar boa parte do meu tempo fora do escritório, porque a minha maneira de fazer gestão é estar junto dos problemas e não distante como acontece atualmente. Quero estar andando no interior para todo lado, de preferência de carro, até para ver as estradas que estão boas, que estão ruins, e começar a tomar problemas para corrigir. Candidato, hoje a gente tem em Minas Gerais uma única penitenciária no sistema de PPP. O senhor conhece como funcionamento dela, no caso que é a Dutra Ladeira, a antiga Dutra Ladeira, agora tem outro nome. Enfim, pretende expandir essa questão da privatização das unidades prisionais? Murilo, na questão do sistema prisional, a primeira medida que nós queremos tomar é acelerar os processos que hoje são milhares que estão parados na Defensoria Pública. Nós temos muitos presos de baixa periculosidade que estão lá numa situação provisória e que poderiam sair dos presídios e desafogar a população carcerária se isso fosse agilizado. Então tem gente lá 1 ano, 2, 3, tudo provisório, são pessoas que não oferecem perigo à população, então isso desoneraria em muito custo do Estado, porque um preso hoje custa aí aproximadamente R$3.000 por mês. Isso não depende necessariamente do Poder Executivo, né? Depende da questão do Judiciário. Sim, também. Mas o Poder Executivo pode estar pedindo, pode estar interferindo. Eu não vou ficar alheio ao Judiciário, eu quero chamar os chefes do Judiciário, falar, vamos fazer uma força-tarefa, o que vocês precisam, que o Executivo pode contribuir para acelerar isso. Mas entendi a sua pergunta. O Estado não tem dinheiro para investir em presídios. Se precisar investir,
nós vamos fazer as PPPs. Sou totalmente favorável. Sei que o pessoal do sistema prisional nem tanto, porque parece que com isso eles perdem prestígio ou poder, não sei qual que é a sensação deles, não deveria ser assim, mas vamos partir para as PPPs. E melhor do que fazer presídios novos é nós ampliarmos o número de APACs, que até hoje está muito limitado e que tem se mostrado muito mais viável, tanto economicamente como em termos de ressociabilização dos presidiários. Então, primeiro APAC e depois PPPs. Candidato, a gente já está caminhando aqui para o fim da entrevista. Eu vou pedir aos companheiros que façam uma última pergunta. Peço ao senhor que se atente à questão do tempo, para que o senhor tenha tempo também para fazer as considerações finais aqui na sabatina. Deixem aberto para os companheiros aí, quem quiser fazer esse último questionamento ao candidato Romeu Zema. Candidato, no início o senhor disse que não tem medo de errar, como errou muito no início da vida na iniciativa privada. O senhor teme errar hoje no início da sua vida política, né? Já que seu primeiro cargo impactar 20 milhões de mineiros e não 5 mil empregos? Lucas, de forma alguma, porque eu vou trazer uma equipe competente para trabalhar comigo. Quando eu comecei um negócio pequeno sozinho, eu podia me dar esse luxo. Uma empresa grande e um estado, principalmente com 20 milhões de habitantes, não pode errar. É uma cirurgia cardíaca, você não vai contratar um amador para fazer cirurgia cardíaca. Agora, o que eu fazia no início da minha carreira era como cortar cabelo. Se você cortar tudo errado, você vai ficar feio um mês, depois você tá bonito de novo. Bom, candidato, a gente ainda tem aqui 4 minutos e meio para encerrar essa sabatina. Dá tempo ainda do Ricardo fazer uma última pergunta e aí sim a gente vai para as considerações finais. Ok, candidato, no programa de governo do senhor, o senhor fala sobre os licenciamentos no estado, fala sobre regulamentação, acho que o estado às vezes regula demais e tal. Queria saber do senhor a questão de licenciamento num setor que é muito importante para Minas Gerais, que é a mineração, mas que também causa muitos impactos. Como vai ser? Vai ser diferente do que é o atual? O que o senhor pretende para o setor de mineração em termos de regulação? Sim, Ricardo, nós queremos rever a regulação ambiental e eu sou totalmente favorável à preservação do meio ambiente, mas vejo que falta inteligência. Te dar aqui um exemplo, um agricultor lá no Triângulo Mineiro teve de fazer um pivô central de irrigação com 4 metros de altura, enquanto o normal é 1,5 metro, 2, porque havia alguns pés de piqui aonde ele ia implantar isso e o órgão ambiental não deixou ele cortar. Pé de piqui não está em extinção, em primeiro lugar. E segundo lugar, assim que esse pivô começou a funcionar, alguns meses depois, todos os pés de piquis morreram porque eles não gostam de umidade. Então, será que esse órgão ambiental entende alguma coisa? Eu questiono. Tive lá em Salinas, a semana passada, conversando com o pessoal lá, que planta eucalipto. Eles me falaram, tivemos aqui um comprador interessado, pedimos autorização para o órgão ambiental que fica em Janaúba, levaram 6 meses para ir lá e liberar o corte de eucalipto. Na hora que liberaram, o eucalipto já tinha crescido mais do que deveria e quem ia comprar já não estava interessado mais. Então a gente vê que o Estado tem atrapalhado quem quer trabalhar. Não precisava ajudar, mas pare de perturbar. O setor de mineração é diferente. São grandes projetos muitas vezes. Aquele desastre de Mariana provou o quê? Que mesmo com toda essa fiscalização, as coisas, um desastre daquela proporção ocorre. Eu sou da opinião o seguinte, tem de ter lei, ela tem de ser cumprida, mas você não precisa ficar vigiando quem quer nascer, não. Deixe nascer, deixe ele cometer algum crime e puna ele por isso. Aqui nós estamos considerando bandido quem ainda não nasceu. Mas não é perigoso no caso, por exemplo, numa licença ambiental, no caso de Mariana, por exemplo? Um grande projeto, sim. Vamos pegar o caso de um posto de gasolina que eu conheço bem. Se eu faço um posto hoje, consigo a licença ambiental, daqui 3 meses eu quero mudar para o exterior e vou te vender, Murilo, esse posto, você tem de começar da estaca zero. Tá tudo novo, os dutos, os equipamentos, mas é como se tudo fosse desconsiderado. Então há uma ineficiência enorme nesse processo. Mas a área de mineração tem de ser acompanhada. Um desmatamento tem de ser acompanhado, mas pequenos empreendimentos
nós precisamos rever isso. Hoje muita gente é impedida de empreender. Um pequeno produtor na minha cidade lá foi autuado porque tem uma represinha há 40 anos, foi lá um fiscal e autuou ele, que produz hortifruti grangeiros, coisa dessa natureza. Então é necessário rever. Agora grandes projetos realmente cabe, mas vale lembrar o seguinte: hoje no estado há um grande complicador. Tem gente que, se contratar algumas consultorias, consegue agilidade. Quem não contrata não consegue. Com relação a isso, eu sou totalmente contrário. Candidato Romeu Zema, do Partido Novo, vou pedir que o senhor faça suas considerações finais em 40 segundos pra gente, por gentileza. Perfeito. Eu queria pedir aos ouvintes, quem está aí nos escutando, que tente conhecer mais sobre a minha pessoa. Estou presente aí nas redes sociais. Como eu disse, nunca disputei uma eleição, nunca ocupei cargo público, mas eu tenho certeza que o que nós estamos trazendo de propostas para o setor público é diferente de tudo que está aí. Nós queremos renovar, e eu gosto de dizer o seguinte: quem vinha aqui, principalmente o atual e o ex-governador, pedir votos, em primeiro lugar eles deveriam pedir desculpas para o mineiro pelo que fizeram com o nosso estado. Minas já foi um dos estados mais relevantes no Brasil nos últimos 20 anos, só perdeu importância econômica e principalmente política. Temos um ex-governador preso, um outro ex-governador em vias de ser preso e um atual que vai seguir o mesmo caminho. Isso o povo mineiro não merece. Candidato Romeu Zema, do Partido Novo ao governo de Minas, muito obrigado pela presença. Boa noite para o senhor. Muito obrigado, eu é que agradeço aí a presença. Boa noite a todos. Editor de política do Jornal O Tempo, Ricardo Corrêa, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, amanhã estamos de volta. Murilo Rocha, editor executivo dos jornais O Tempo e Super, do portal O Tempo e da Rádio Super, obrigado, boa noite, Murilo. Obrigado, Rodrigo, boa noite, obrigado, candidato, por aceitar o convite. Repórter Lucas Henrique Gomes, do Jornal O Tempo da Rádio Super, obrigado pela participação, boa noite, Lucas. Obrigado, Rodrigo, boa noite. Os principais momentos dessa sabatina vão estar na edição de amanhã dos jornais O Tempo e Super Notícia e também no Café com Política dentro do Super N Primeiras Notícias, aqui na Rádio Super, por volta das 8 da manhã. Amanhã, nosso entrevistado é o candidato Fernando Pimentel, do PT. Na sexta, Adalclever Lopes, do MDB. A você, boa noite, obrigado pela mais uma vez maciça audiência. Rádio Super. Sabatina com os candidatos ao governo de Minas.